Não consigo focar nos estudos por muito tempo. Vamos responder a dúvida dela. Então, Letícia. Ela fala o seguinte: não consigo focar nos estudos. Beleza. Aí, a pergunta que eu faço para ela, que eu faço para a Letícia, tá? Deixa eu ver se eu tenho outra caneta aqui. Vou pegar outra aqui. A pergunta que eu faria para a Letícia é o seguinte: Letícia, minha querida, o que é focar para você? Tá? O que significa foco para você? O que é não focar para você? Né? E se você tem esse problema, comenta aqui também. O que é foco para você? O que significa foco para você? Comenta aqui embaixo. Porque assim, isso pode ser um problema de outras pessoas também, né? A gente vai responder aqui a dúvida da Letícia, mas eu quero que vocês participem junto da aula, tá? Vamos lá. Ó, ela falou aprender. Então, foco para ela é ela aprender os conteúdos. Vou anotar aqui, ó, aprender. Então, ela não consegue aprender, né? Ó, manter a consistência. Quem falou? Vi Castro, ela falou. Manter a consistência. Vou anotar aqui, consistência. Beleza. Ok, tá. Ó, o Thales é aluno, deve ser aluno aí do método, ó, ele falou. Capacidade de se manter concentrado durante um período de tempo, tá? Então, assim, se você dá um Google aqui, vamos dar um Google aqui, tá? Vamos botar aqui, o que é focar? Tá, foco. O que é foco? Tá? Deixa eu botar aqui. Beleza. Então, olha o que o Google fala para nós. A palavra foco significa concentração, ou seja, colocar certo tema objetivo como o centro da nossa atenção, tá? Beleza. Que foi basicamente o que o cara falou ali, o Thales, né? Eu acho que ele é aluno do método, tá? Então, foco para neurociência, tá, pessoal? Ó, falaram emocional. Vou anotar aqui também, tá? Porque muito boa. Obrigado. Quem que falou aqui emocional? Valdson. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Emocional, tá? Então, emocional também. Emocional também, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, o foco é o quê? É concentração. Então, foco para neurociência, tá? Neurociência que estuda o cérebro, tá? É a ciência que estuda o cérebro. Então, concentração, tá? Foco, concentração. Concentrar o quê? É eu canalizar a minha atenção em um objetivo, tá? Um objetivo. Todo mundo entende? Então, foco, concentração. Concentração é eu canalizar a minha atenção em alguma coisa, tá? Então, o foco é a minha capacidade de manter a minha atenção por um período de tempo para estudar. Por quê? Eu vou ter o quê? Eu vou ter um conhecimento. Para mim passar em medicina, tá? Para mim conseguir passar em medicina em 60 dias, eu preciso adquirir conhecimento. Concordam comigo? Né? Ah, Léo, demora 3 anos. Demora 3 anos porque a pessoa demorou 3 anos para adquirir conhecimento. Aí vem a dúvida, será que a pessoa não consegue adquirir esse conhecimento que ela usou para passar em medicina? Será que ela não consegue adquirir esse conhecimento em 60 dias? Por quê? Perceba, a pessoa demorou 3 anos, demorou 5 anos para passar em medicina. Por quê? Porque ela demorou esse tempo para adquirir conhecimento. Todo mundo concorda comigo, né?
Ela conseguiu passar em medicina porque ela tinha o conhecimento, ela sabia a fórmula de física, ela sabia a citologia, ela sabia as organelas celulares, ela sabia a matemática, fazer um cálculo de geometria plana, um retângulo, calcular a área de um retângulo, calcular o perímetro de um retângulo, ela sabia calcular o volume de um cilindro, ela sabia fazer um cálculo de porcentagem, enfim. Então a pessoa demorou 3 anos, 5 anos, 6 anos para quê? Para adquirir esse conhecimento. E aí quando eu estava no mesmo lugar que vocês, eu me questionei, será que eu preciso todo esse tempo para adquirir esse conhecimento? Será que não tem como eu encurtar esse tempo? E aí eu trabalhei anos com academia, né? Tem determinadas pessoas que levantam 10 quilos, tá? A capacidade do músculo dele, a potência do músculo dele, o torque que o músculo faz, o trabalho que o músculo faz, a capacidade desse músculo é 10 quilos. Só que tem uma outra pessoa que tem uma capacidade muscular de levantar 100 quilos, né? Então ela tem um músculo mais potente. E na academia, por exemplo, quando a gente pensa em performance mental, eu consigo melhorar isso. Olha que legal. Eu consigo melhorar a minha capacidade muscular através de vários aspectos. Através da técnica de treino, através da alimentação, através do sono. Ou seja, eu vou gerar um anabolismo, eu vou gerar um cenário metabólico de anabolismo. Então eu rompi aquelas fibras musculares e agora o meu corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai regenerar, né? Ele vai hipertrofiar essa célula, né? Vai aumentar o volume da célula. Para quê? Para que na semana que vem eu consiga ter a capacidade para fazer aquele trabalho, para levantar aquele peso. E aí, quem já estudou física, né, tem a força-peso lá, que vai ter a massa vezes a gravidade, vai puxar para baixo, né? Tem a ação da gravidade. Então veja bem, para mim tirar esse peso eu tenho que fazer uma força, eu tenho que vencer a resistência, né? Então eu trabalho, eu crio técnicas, eu crio todo um cenário que vai potencializar esse músculo. E aí eu pensei, eu não consigo fazer a mesma coisa com o meu cérebro? Será que eu não tenho uma estratégia para mim potencializar esse cérebro? Para mim potencializar os meus neurônios, que são as células que compõem o cérebro? Será que não tem uma forma de eu fazer isso? Ou eu vou ter que aceitar que demora 10 anos para passar em medicina? E aí, além disso, né, o que acontece? Eu tinha TDAH, que é uma desatenção. Então, o meu cérebro, ele tem uma dificuldade de manter a atenção, né? A atenção seletiva, você filtrar os estímulos que vêm da periferia. Então, veja bem, eu tinha essa dificuldade. E aí eu queria encurtar esse tempo. Eu pensei, cara, será que não tem como? Porque tem um cara que vai na academia e levanta 10 quilos, e tem um que faz o mesmo exercício e levanta 100. Qual que é a diferença de ambos? Né? Porque o nome do meu método, ele se chama atleta da mente. Né? Vamos lá. Aí eu pensei, cara, qual que é a diferença do cara que levanta 10 quilos e o cara que levanta 100 quilos? Será que é genético? E aí eu comecei a analisar que não era genético. Eu comecei a analisar que o cara que levanta 10 quilos, ele não tem uma boa alimentação, a técnica de treino dele é ruim, ele treina errado, então o período período de treino do cara que levanta 10 quilos e do cara que levanta 100 quilos é igual, é o mesmo período de tempo. Só que eu comecei a analisar que um treinava de uma forma e o outro treinava de outra forma, a técnica deles era diferente. Eu comecei a analisar que a alimentação deles era diferente. Um não fazia dieta, o que levanta 10 quilos. O que levanta 100 quilos, ele faz dieta. Ele come alimentos, ele tem um controle dos macronutrientes, proteína, carboidratos, gorduras, para gerar esse estado de anabolismo. Um toma bebida alcoólica, o outro não toma bebida alcoólica. Ele tem uma rotina saudável, ele treina, ele tem uma técnica de treino, por isso que ele tem mais performance, por isso que ele tem mais potência. E aí eu comecei, cara, será que se eu mudar a minha rotina, será que eu melhorar a minha alimentação, será que eu mudar a minha técnica de estudo, eu não vou conseguir ter mais resultado? Por quê? Quando você não tem resultado, o que você faz? Você aumenta a variável mais importante. O que você faz? O que você aumenta quando você não tem resultado nos estudos? Comenta aqui pra mim. Vamos lá, pessoal, tem que participar aqui junto comigo, tá?
Vamos lá. Quando você não tem resultado, qual que é a variável que você aumenta no teu estudo? Quando você não tem resultado. Você estuda e não vê resultado. Tá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos tentando. O que que tu faz quando você tem resultado? Qual que é a variável no teu estudo que tu mexe? O que que tu aumenta no teu estudo? Pô, não passei em medicina, o que que tu faz do próximo ano? O que que tu vai aumentar? Ó, o tempo. Perfeito. Quem falou? Marcelo, né? O Marcelo falou, exato. Porque assim, pessoal, tu não aumenta a procrastinação, eu quero aumentar a minha ansiedade, né? Tu não acorda de manhã e pensa assim, Léo, eu quero aumentar a minha ansiedade. Léo, eu vou acordar hoje de manhã e vou procrastinar o dia inteiro. Eu quero passar em medicina, mas hoje eu vou procrastinar o dia inteiro. Não é consciente, é inconsciente. Entendeu? Você não acorda de manhã, eu quero aumentar o meu cortisol, eu quero aumentar a minha ansiedade. O que tu vai aumentar no teu estudo quando tu não passa em medicina, como a galera comentou aqui, o Carlos, né? Ele comentou aqui, tu vai fazer o quê? Tu vai aumentar o quê? O teu tempo de estudo, né? E olha que bizarro, pessoal. Acontece a mesma coisa na academia. O cara que tá levantando 10 quilos, né? Ele olha para a pessoa que está levantando 100 quilos, ele pensa o seguinte, eu preciso aumentar o meu tempo de treino. Eu preciso ficar mais tempo na academia para me conseguir também levantar 100 quilos. Só que o problema do cara que não passou em medicina, do cara que levanta 10 quilos, o problema dele é o quê? A técnica de estudo dele. Então, ele pode aumentar o tempo de estudo, só que o problema não está no tempo de estudo, o problema está na técnica. Ele não tem potência, ele não tem capacidade de adquirir conhecimento. Porque o que diferencia o cara que passa em 60 dias e o cara que demora 3 anos, que demora 5 anos, ou aquele meu aluno que aplicou o método ATM com ciclos de 60 dias e em meses ele passou em medicina, para o cara que fica 3 anos, que fica 5 anos, que fica 6 anos até passar em medicina, qual que é a diferença deles? Por quê? Os dois conseguiram passar, os dois têm conhecimento, os dois sabem a fórmula de física, né? Os dois sabem o que é uma organela celular, os dois sabem fazer uma redação, redigir um texto dissertativo, argumentativo. Ambos têm essas habilidades cognitivas, né? Os dois têm esses dois conhecimentos. Concordam comigo? Escreve assim, Léo, eu concordo. Eu concordo. Né? Então, veja bem. Escreve ali, Léo, eu concordo, eu estou entendendo. Estão entendendo, pessoal? Então, veja bem. Ambas as pessoas têm conhecimento. E aí vem a pauta, vem a nossa reflexão. Será que eu não consigo melhorar a minha técnica de estudo para reduzir esse tempo, esses anos até conseguir passar em medicina? Entendeu? Beleza. Entendendo esse racional, né? A Letícia, ela pergunta para mim, não consigo focar nos estudos. Imagina que a Letícia, ela fala assim, Léo, né? Porque eu fui professor da academia por muitos anos, né? Para quem não me conhece, eu fazia educação física antes. Porque eu achava que eu não era capaz de passar em medicina, que eu achava que medicina era só para rico, né? Eu tinha várias crenças, vários aplicativos ali limítrofes rodando no meu Windows mental. Enfim, então imagina que a Letícia pergunta assim, Léo, eu não consigo aumentar o peso na academia, tá? Ela treina, faz exercício, mas ela não sai do lugar, ela tá estagnada, ela tá num platô, ela não evolui no estudo dela. Né? E aí eu pergunto para ela, o que é focar para você? Ela falou aprender. E tá corretíssimo o que ela falou. Por quê? O foco, você manter a atenção em prol de um estudo, de uma matéria ali específica, é para você adquirir conhecimento. Você adquire conhecimento e aí você tem que lembrar desse conhecimento no dia da prova. Aí você precisa de um processo mental chamado memória, que é a capacidade que o cérebro humano tem de guardar informações, armazenar essas informações e depois recuperar ela.
em outro período, recuperar depois. Então, o nosso cérebro tem essa ferramenta chamada memória, que foi o que fez a gente sobreviver, né? O passar os conhecimentos de geração para geração. Eu aprendo alguma coisa, eu memorizo aquilo e eu passo para minhas próximas gerações. E aí eu consigo perpetuar a espécie, né? Eu consigo fazer essa espécie sobreviver. Aí vai passando de geração para geração para geração. E aí depois, ao longo desse tempo, o ser humano desenvolveu algumas habilidades, escrita, leitura, começou a criar códigos, começou a desenvolver a capacidade de linguagem, a capacidade de comunicação, e aí ele foi criando livros, foi escrevendo artigos, foi escrevendo cartas e foi passando esse conhecimento para outras gerações. Depois vem a evolução da comunicação, né, que foi esses livros, esses conhecimentos, eles foram traduzidos para outras línguas e esse conhecimento ele foi difundido, né, para o mundo inteiro. Beleza, através da aprendizagem e da memória, né? Então a gente tem que parar para pensar o que fez o ser humano sobreviver e não ficar no caminho, né? Não foi uma espécie extinta, né? Porque o que fez ele chegar no topo da cadeia alimentar? Foi a aprendizagem e a memória, né? Porque se eu aprendo como caçar, uma técnica de caça, porque nós, pensando, né? O homem das cavernas, mais primitivo, ele era o quê? Um caçador-coletor. Ele precisava caçar o alimento dele, ele precisava coletar frutos. Então, se eu memorizo, se eu aprendo uma região lá da floresta, onde tem frutas, onde tem alimentos, um lugar onde eu consigo caçar, e eu só aprendo isso, eu só guardo para mim e não memorizo isso, eu não consigo passar para a minha próxima geração. Eu morro com esse conhecimento. Então, a aprendizagem e a memória, elas foram fundamentais. E aí, a tua capacidade de focar, quando você consegue canalizar a tua atenção, a tua energia cerebral para aprender um conhecimento, né? Você aprende esse conhecimento, você memoriza esse conhecimento, né? E você consegue recuperar esse conhecimento no dia da prova, você consegue passar em medicina em 60 dias. Não precisa ficar 10 anos estudando. Não precisa ficar 3 anos estudando. Em poucos meses, em poucos dias, tu já consegue passar em medicina. É o mesmo racional do cara que levanta 10 quilos e faz tudo errado. E o cara que levanta 10 e o que levanta 100, que faz tudo certo. Essa é a diferença. E aí tu começa a pensar, tá, beleza. Se eu consigo aumentar a capacidade da minha musculatura, eu consigo aumentar a capacidade da minha musculatura de levantar peso, eu também consigo, anota aí. Se eu consigo aumentar a capacidade do músculo esquelético de levantar mais peso, eu também consigo aumentar a capacidade do meu cérebro de aprender mais e memorizar mais. Entendeu? Tem duas pessoas, as duas querem emagrecer. A pessoa A faz a dieta tudo errado. A pessoa B faz a dieta correta. Então, a pessoa B, ela vai emagrecer mais rápido. Ela vai conseguir ter resultado mais rápido. Então, quando você tem foco, você consegue canalizar a tua energia cerebral e você tem uma técnica de estudo, você tem uma rotina de estudo, você tem um passo a passo que você vai seguir, você consegue adquirir mais conhecimento em menos tempo. Você consegue fazer o que as pessoas demoram 3 anos para fazer, para adquirir, você adquire esse conhecimento em 60 dias. Que conhecimento, Léo? Tá falando de física, matemática? Não, eu tô falando do conhecimento mais importante, que é o quê? Aprendizagem e memória, tá?